Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro videocast do Grupo André Borba. Eu sou Carol Borba, sou a nova apresentadora do nosso videocast. E aqui nós vamos explorar não só a área de oculoplastia, tendo outros profissionais da área, como também a área da odontologia e toda a área médica, junto com outros profissionais. E fora isso, nós também vamos trazer depoimentos de pacientes exclusivos para vocês. E hoje, o nosso primeiro episódio começa nada mais, nada menos, com o fundador do Grupo André Borba, o Dr. André Borba, que está aqui conosco. Olá, um prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigado, Carol. Eu estou muito contente da gente ter conseguido fazer esse primeiro videocast ou podcast. Eu acredito que vai ser muito interessante para levar informações aos nossos pacientes. Para mim é um prazer. Para quem não sabe, Dr. André Borba é meu irmão, oftalmologista, médico formado há mais de 20 anos, oculoplasta. E como aqui nós vamos explorar nesse primeiro episódio essa área de oculoplastia, acho que nada melhor do que a gente perguntar por que você escolheu a profissão de médico e essa área de oculoplastia. Antes de mais nada, eu gostei muito dos 20 anos, porque na verdade vão fazer 29 anos que eu sou formado. Então, quase 30, né, que eu sou médico. Eu tenho 51 anos, dia 25 de setembro, sou libriano. E aí, é importante nessas coisas, a gente precisa conversar um pouquinho, que eu acho interessante. Então, dia 25 de setembro, eu vou fazer 52 anos, de 2023. Vou fazer 29 anos esse ano de formado. Então, isso representa muito tempo, muito chão da medicina, né? E quando eu estava na residência, eu tive um grande paciente que me inspirou. Era um paciente que levou um tiro, né? Ele estava dirigindo, ele levou um tiro e acabou então perdendo a visão dos dois olhos. Quando isso aconteceu, ele foi internado no Hospital das Clínicas, a gente foi operá-lo, né? E era uma situação muito difícil para a gente, porque por mais que nós sejamos médicos, na hora que você olha para aquele paciente indefeso, cego bilateralmente, de um dia para o outro, e passando por cirurgias, então como ser humano, né, é difícil você ver essa situação. Eu era muito jovem, 24 anos mais ou menos, 25. Aí, no dia seguinte, quando acabou a cirurgia, tudo, foi de madrugada, eu fui lá no quarto conversar com ele. Na hora que eu entrei no quarto, ele falou assim para mim: Dr. André, daria para o senhor acender a luz para mim antes da gente... Eu falei: eu preciso conversar com você, meu nome é André. Dr. André, dá para você, antes de mais nada, acender a luz, que é tão ruim falar no escuro? Então, na hora que aconteceu isso, para mim foi um baque, porque eu sabia que ia ser difícil explicar para ele o que tinha acontecido, né? Que ele viveu depois de um acidente muito grave e que não vai mais enxergar de nenhum dos olhos. Então, nesse momento, eu me segurei muito para não chorar e ele perceber na frente dele aquela tristeza que eu senti naquele momento, né, um impacto, porque a pergunta foi muito direta. E eu falei assim: espera um pouquinho que eu vou chamar sua família. Foi a primeira coisa que me veio em mente, porque eu sabia que com a força da família, com a mão, segurando a mão da esposa, dos filhos que estavam do lado de fora, talvez fosse mais fácil essa situação ser controlada. Então, o que eu fiz? Eu chamei a família, expliquei para eles o que tinha acontecido e falei: olha, todos vocês têm que ser fortes e a gente entra junto e eu explico o que aconteceu de uma maneira médica e depois vocês acabam acolhendo esse sentimento, essa tristeza toda que ele vai expor. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu contei, eu falei: olha, eu não vou conseguir agora acender a luz. E daí expliquei o porquê. Você sofreu um acidente muito grave ontem, né? Você estava num caminhão dirigindo e tentaram te assaltar. E aí você perdeu a direção, seu caminhão capotou, foi um acidente muito grave e você chegou aqui no Hospital das Clínicas de madrugada. E nós te operamos com a neurologia, inclusive, para ver se estava tudo bem com a parte cerebral. Mas, em relação à visão, a gente tem uma notícia não muito boa para te dar. Você não vai enxergar ainda, porque nós precisamos fazer uma cirurgia um pouco mais agressiva na área dos olhos.
Daí ele pegou, refletiu, o senhor está dizendo que eu vou ficar cego? E a família junto. Aí a esposa já falou, bem, nós vamos enxergar por você daqui para frente. E aquilo me tocou muito e depois ele não chorou. Naquele momento ele ficou meio duro, ele ficou assim um pouco mais, né, forte, ele se mostrou muito forte e falou assim, tem como eu pôr próteses? Mesmo que eu não enxergue? Olha só o quanto a imagem é importante, mesmo nesse momento que ele sabia que ele não ia enxergar mais, mas ele queria saber se o aspecto, ele deve ter imaginado uma pessoa cega que levou um tiro, tá com um buraco na pálpebra, ele estava com um tampão nos 2 olhos. Então eu falei assim, olha, isso pode ter certeza que eu vou fazer para o senhor, a gente vai tratar o que der para tratar daqui para frente, eu vou te tratar e nós vamos juntos passar por esse momento. Né? E nessa época você estava fazendo oftalmologia. Isso, eu estava na residência de oftalmologia da USP. E eu era muito novo, né? Mas me despertou um interesse muito grande pelas próteses oculares, porque eu estava vivendo a história, né? E também algumas cirurgias que a gente tem que fazer para reabilitar aquela área dos olhos que foi atingida, né? E daí eu poderia, então, adaptar uma prótese ocular nele com a maior naturalidade possível. Então, que o olho abrisse e fechasse, então que a pálpebra tivesse a função de abrir e fechar, que tivesse volume atrás dessa prótese, porque realmente estava sem o volume do globo ocular, tinha perdido tudo, era a primeira noite do acidente, né? Então, depois disso, a gente passou por um processo de reabilitação e adaptação da prótese ocular. E esse paciente, ele foi acompanhado por psicólogos, tal, e a família, muito maravilhosa, a família deu força. Enfim, foi um caso de sucesso. Um atendimento multidisciplinar que acabou trazendo sucesso, mas que também trouxe para você, talvez você acha que um atendimento mais humanizado? Totalmente humanizado, porque eu precisava perceber até onde a oftalmologia ia. Talvez eu não tivesse essa impressão, né? Eu era muito jovem, então eu estava fazendo oftalmologia, eu pensava em operar catarata, operar glaucoma, problemas de retina, mas quando essa área, né, me chamou a atenção, a área do trauma, que eu realmente me apaixonei por essa área de trauma, todas as áreas, todo mundo, quando tinha trauma, o André, ele gosta e tal. Eu gostava realmente de reconstruir as pálpebras, mordida de cachorro, acidente de carro. Naquela época não tinha cinto de segurança. Então, obrigatoriedade. Quer dizer, não tinha obrigatoriedade no uso, imagina, né? Estamos falando de 1994. Sim. Então, imagina, não tinha. E todo mundo se machucava muito, com a cara no vidro, e se cortava, e cortava lábio. Estilhaços de vidro. Estilhaços de vidro cortavam, deixavam cegos, né? Então, era muita cegueira. Para esse tipo de cirurgia, a gente chama de evisceração, quando você perde o conteúdo do globo ocular. E às vezes até evisceração espontânea, né? Então, o globo acaba saindo sozinho. Acaba tendo uma extrusão do conteúdo. E aí nós temos que fazer o quê? Repor esse volume. Então hoje nós temos implantes orbitários muito, muito tecnológicos, vamos dizer, que nós podemos implantar. O implante de polietileno poroso, por exemplo, é um implante branco que parece todo poroso, onde a gente consegue fazer com que esses vasos, né, na verdade, eles crescem por dentro desse implante. Existe uma revascularização do próprio implante, parecendo um material assim completamente biointegrado. E aí, depois que coloca essa prótese... Esse implante, a gente coloca uma prótese provisória acima. Então, aí tem movimento, aí consegue uma naturalidade. Tá? Então, quando a pessoa é monocular, ou seja, isso aconteceu em um olho, é muito mais fácil reproduzir para nós e deixarmos o mais próximo possível, né? Quando é bilateral por um acidente, alguma coisa, claro que daí fica aquela face de uma pessoa que não vê.
Então é muito difícil, você olha para o paciente, você nota que existe uma prótese e tal, embora muito melhor o aspecto do que alguém que não tenha o globo ocular. Então, de uma maneira geral, isso me norteou na residência, de uma maneira que eu fiquei encantado. Isso culminou em 1997, com o R3, que é o terceiro ano de residência. A gente precisa escolher que especialidade vai fazer dentro da oftalmo. Aí eu fui para essa área, assim, nem pensei muito, eu já fui direto, já tinha o plano de fazer alguma coisa no exterior, que daí eu Desde fui pra... aquela época. Desde aquela época, eu queria ir porque lá eu sabia que eu ia encontrar mais o que você conhecimento, mais do que eu precisava, porque nenhuma cirurgia ela é só funcional no olho ou só cosmética. Elas são cirurgias associadas, combinadas. Ninguém vai fazer uma blefaroplastia sem conhecer pitose. Por exemplo, pitose é quando a pálpebra é caída. Por quê? Senão você vai ter uma paciente pitótica no pós-operatório sem a pele. O que mudou? Se ela não enxerga porque a pálpebra está baixa. Então, isso é muito importante, né? Eu queria aprender a examinar melhor os pacientes, eu queria ficar em Los Angeles, num centro onde realmente eu pudesse ter muito paciente só dessa especialidade. E foi o que eu fiz, né? E quando voltei de Los Angeles, bem mais daí, completamente especializado na área de estética, rejuvenescimento, porque eu cheguei lá e tinha um centro de rejuvenescimento multidisciplinar. Juntava esteticista, fisioterapeuta, otorrino, cirurgia plástica ocular, medicina estética, tudo junto. Então, assim, era muito interessante a ideia, e como Los Angeles e Califórnia sempre foram adiantados nisso, era impressionante. Naquela época já tinha essa... Vamos acolher o paciente como um todo, o que está acontecendo hoje aqui, né? Existe muita briga aqui entre cirurgia plástica ocular, Sim. otorrino, dentista, que hoje também faz dermatologia. Mas lá era um centro que eles fizeram para acomodar as pessoas que queriam trabalhar numa área que fosse comum. Porque, veja, é comum. O paciente é um. Sim. Assim, a gente tem que se integrar para uma pessoa, para cuidar de uma pessoa. Senão não tem sentido você ficar brigando sem muito objetivo, né? O objetivo final é você deixar o paciente feliz, igual a gente faz na clínica. Então, o que a gente faz? Eu faço toda a região periocular, você faz todo o terço inferior. Sim, sim. E lábio, e de uma maneira com maestria. Então, assim, a gente não pode achar que faz tudo. E foi o que aconteceu. Agora, uma pergunta que eu acho que talvez as pessoas que estejam assistindo, que tenham mais curiosidade, a maioria não sabe que nós temos o pai, bucomaxilo, e a nossa mãe é professora, e você escolheu a medicina, você, André Borba, sem ser o doutor André Borba, antes de ser o doutor André Borba. Por que escolheu a medicina? Tá. Então, eu acredito, e eu tenho isso dentro de mim, que o médico ou qualquer outra especialidade, né, na área de saúde, eu acho que a gente já vem com um chip lá dentro, assim, ó, você será isso. Eu sempre quis ser médico, entende? Eu não lembro de querer fazer outra coisa. Inclusive, minha filha falou a mesma frase para mim quando eu perguntei por que você vai fazer medicina. Tem tantas coisas hoje em dia, não estava querendo que ela fugisse. No fundo, eu queria que ela fizesse medicina, mas eu não queria falar para ela não ficar achando que ela ia fazer por causa de mim. E aí ela falou, pai, eu não sei o que eu faria se não fosse medicina. E hoje ela está indo para o 4º ano de medicina. Então, o que eu sinto é assim, é um prazer grande chegar aos 51 e saber que eu fiz algo que eu amo. Isso é fato. Então, a escolha do que eu amo está ok. Isso eu faço com muito amor, me dedico mesmo. E aí muita gente fala, mas doutor André, você trabalha muito, você viaja muito, tudo eu faço muito, eu sou intenso. Mas eu sou assim sempre, né? Então, desde que eu me conheço por adolescente, que eu precisava entrar na faculdade de medicina, eu tinha essa meta, era uma coisa absurda, assim, a preocupação em relação a isso, todo o tempo despendido, né, para... Quantas festas eu deixei de ir para estudar para a prova do dia seguinte por causa da medicina? Isso eu lembro perfeitamente. Então,
foi uma adolescência muito boa, mas também muito focada na medicina. E são as abdicações que a gente passa para chegar no ponto que você está hoje, que você é uma referência na oculoplastia, não só uma referência no Brasil, mas uma referência no mundo. O que é para você, hoje como médico, ser a referência em oculoplastia? Então, é uma super responsabilidade em vários aspectos, né? A gente acaba tendo muitos alunos que nos procuram, pessoas realmente da América Latina, muitos brasileiros, até pessoas da Europa que vêm ficar comigo na clínica. E querem ficar 15 dias, 3 semanas, tem gente que quer ficar um mês, né? E isso é pra gente um orgulho. Acho que assim, eu me sinto muito orgulhoso quando acontece isso, no sentido de que bom que essa pessoa me escolheu, eu fico feliz, né? E é pra ficar. Ensino com amor o máximo que eu posso, tá? Nunca retive informação, nunca assim, não vou ensinar isso, porque não. Eu ensino mesmo, a pessoa fica comigo e ensino também um pouco do ritmo da minha vida, que a pessoa fala. Eu lembro de pessoas que são muito mais jovens, que ficaram comigo esse último ano, e nossa, doutor André, como o senhor está aguentando? Ontem a gente saiu 8 horas da cirurgia, 7 horas da manhã o senhor está aqui de novo. Essa é a minha rotina. Você ficar comigo um mês, então você vai ficar. Então, teve até um dos fellows, né, falou assim, doutor, eu tô tão cansado, eu posso dormir um pouco já tarde, ao invés de ir pro consultório? Eu falei, pode, não tem problema. Mas assim, é o ritmo, né, é o ritmo que a gente está adaptado, acostumado, é um ritmo acelerado, eu concordo que eu tenho um pouco eu gosto, né, eu faço a minha agenda de acordo com o que a gente pode... assim, a agenda acaba sendo uma das coisas mais importantes na minha vida, porque se eu não tiver uma agenda, eu não consigo ter essa disciplina, isso que eu quero dizer, a disciplina. Sim, a agenda é tão concorrida, gente, que às vezes eu, como irmã, tenho que marcar um horário para conseguir conversar com ele. Então é bem concorrido. Hoje, por exemplo, a gente está entre 2 cirurgias, Sim. Por isso que eu consegui vir aqui. Mas, na verdade, eu acho que tudo isso faz parte. E a outra parte da responsabilidade seria... que eu acho que foco muito nisso, são as complicações. Que quando a gente acaba tendo um nome na área, a gente atrai todas as complicações, vem para que a gente resolva. E Sim, isso é uma coisa isso. extremamente difícil em alguns momentos, porque muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, eu não posso entregar o resultado. Não o resultado técnico, porque a gente vai lá e resolve o que está acontecendo, né, de uma maneira técnica, cirúrgica, mas a parte pessoal, psicológica daquele trauma. Então, isso é muito complicado, porque você tem que devolver para a pessoa a autoestima. Então, como se devolve a autoestima de alguém que está totalmente abalado, que chega chorando, que às vezes entra com advogado na sala de espera, né? Que está com o advogado do outro médico, e a gente acaba conversando, aquela situação confusa, enfim. São momentos mais difíceis justamente por causa disso. Aí eu tenho que fazer relatórios, tenho que fazer uma perícia, e aí você entra um pouco na área jurídica, que não é tão fácil, né? E você tem que ter bastante discernimento antes de apontar as coisas. Sim, e né? são pacientes que têm que ser tratados de uma maneira mais humanizada, né? E que têm que ser tratados de uma maneira também diferenciada. Sempre. Mas uma coisa importante que eu vejo muito em você é que sempre você faz isso com todos, independente se é uma complicação, independente se é um paciente que vai lá só em busca de blefaroplastia, em busca de rejuvenescimento. É o jeito que você lida com os pacientes. E assim, eu tento ajudar mesmo. Então, por exemplo, o que acontece, vamos falar das complicações. Se tem uma paciente que chega com complicação, então vamos dizer uma pálpebra retraída, que é muito comum, infelizmente, é a mais comum das complicações, falta de pele na pálpebra inferior. E aí, então, eu acabo indicando uma cirurgia. Eu só indico se de fato ela estiver psicologicamente bem. O que é estar psicologicamente bem? Estar conversando sobre o assunto sem chorar, de uma maneira bastante vendo o problema de um outro foco. Não como se ela estivesse em cima do problema, embaixo do problema, mas em cima, sabe? É outra visão.
Eu tenho que fazer isso para me cuidar. E não assim, esse problema vai acabar comigo. Então, esse ponto de vista é importante e o médico tem que ter esse discernimento. Porque quando a gente percebe que ela não vai se ajudar, a pessoa não quer se ajudar naquele momento, ela não está preparada e pronta para uma cirurgia, para uma outra cirurgia, porque ela vai ficar triste, depressiva, o que acontece com muitos. Então, eu acabo seguindo essa paciente por até 1 ano, para vocês terem ideia, e depois a gente acaba operando. Eu nunca tive problema com essas pacientes, porque elas acabam entendendo que elas não estavam bem mesmo para operar na época, né? Então, vale a pena acolher. Sempre o acolhimento ao paciente é o número 1. É o que você mais precisa fazer em qualquer situação. A situação do meu paciente que ficou cego, que eu contei, situação de alguém que teve um trauma e que, por que não? É um problema que vai também das mesmas repercussões psicológicas que qualquer outro, né? Então, é uma questão de seriedade e responsabilidade quando a gente tem um nome um pouquinho mais falado na área de atuação. E o que você acha que o grupo André Borba vai trazer hoje? Porque hoje nós sabemos que tem muitas tecnologias no mercado, não só na oculoplastia, se fala muito em harmonização facial. O que o grupo André Borba pode trazer para as pessoas hoje, para toda essa comunidade que tem interesse em rejuvenescimento? Como que isso funciona na oculoplastia associado com as tecnologias que tem hoje em dia? Ok, eu vou falar assim então em 2 partes. A primeira eu vou falar um pouco da minha área, que é a oculoplástica, né? O que a gente está vendo hoje é uma revolução tecnológica com aparelhos que podem melhorar muito a qualidade de pele, melhorar o colágeno, a espessura da pele, trazendo rejuvenescimento, melhorando manchas, melhorando poros, melhorando cicatrizes, melhorando tensão cutânea. Então, quem tem flacidez, por exemplo, hoje, dependendo do tipo de tratamento, da indicação, nós temos assim excelentes resultados com tecnologia. E tem os injetáveis, que a gente não pode esquecer que são tecnologias extremamente úteis para nós. Veja, quando nós juntamos as 2 tecnologias, ou seja, os injetáveis com as tecnologias de fato, que são aparelhos, né? Estou falando de laser, ultrassom microfocado, estou falando de microagulhamento digital, com exossomos, ou seja, são tratamentos totalmente novos. O que acontece? Existe um rejuvenescimento muito interessante, constante, como manutenção e prevenção do envelhecimento. Então nós conseguimos controlar a qualidade de uma pele demais. Isso não existia antigamente. Eu estou falando da face, mas a área periocular é uma área muito suscetível a esse tipo de tratamento, porque a pele é muito fina. Então, na hora que você faz o tratamento, você vê um resultado interessante também, tá? Sem contar a toxina botulínica, né? Que a gente fala de tudo, mas a toxina ainda na minha opinião, um dos tratamentos mais importantes na clínica, porque a gente consegue rejuvenescer os olhares, e a gente lida com as expressões faciais. E a toxina, ela acaba melhorando, relaxando aqueles músculos dinâmicos que são muito expressivos, muitas vezes aquele sinal de bravo, ou então aqueles pés de galinha muito profundos até, ela consegue amenizar aquela força muscular e faz com que a gente consiga tratar. E depois nós vamos falar rapidamente de peelings, lasers, tudo isso a gente acaba com tendo uma qualidade de pele melhor. O que acontece no Grupo André Borba? Além de ter todas essas tecnologias que nós podemos utilizar em todas as áreas e não só na minha área, então nós temos isso para a região da coxa, nós temos isso para o braço, para o abdômen, para toda a região corporal. Realmente tem fisioterapeutas, esteticistas preocupadas com isso. Nós temos o Fotona, que também é um aparelho extremamente importante para a manutenção do rejuvenescimento. E também nós estamos contando agora com nutrologia, nutrição, soroterapia, medicina regenerativa como um todo, medicina que é a medicina do futuro, prevenção,
né? Então essa medicina que a gente chama de integrativa, na verdade, nada mais é que a clínica se preocupando um pouco mais com aquilo que a gente precisa. Eu imagino assim muito como se fosse uma terra que precisa ser adubada, sabe? Que precisa deixar sais minerais, vitaminas, que a gente precisa se preocupar com até em relação à hidratação. Ou seja, essa medicina que está ligada à medicina do esporte, que está ligada à autoestima, que está ligada à beleza, isso tudo é o que a gente está proporcionando. Então, o Grupo André Borba, ele cresce na mesma linha do que a Clínica André Borba, que está preocupada em rejuvenescimento periocular. Na verdade, é isso que a gente se preocupa com o olhar, né? Então, não só estética, mas doenças também, então pitose, equitrópio, entrópio, pessoas que usam prótese, isso é a clínica, deixei bem, a gente deu uma separada, mas faz parte do Grupo André Borba tudo aquilo que o meu paciente, que depois que já operou a bléfaro, ele quer. O que mais ele quer? Doutor, eu já fiz a minha blefaroplastia, agora eu quero me cuidar mais. Que bom, então tem lá, vamos para o nosso dermato, vamos para o nosso médico que faz harmonização, ou você que faz harmonização, e toda a região corporal, e tratando da saúde como um todo. Então, é o futuro, é o que eu acredito que nos mesmos princípios que a gente tem na clínica, mesmo objetivo, mesma sintonia entre os profissionais, que são excelentes. Então agora a gente tem um grupo muito forte, renomado, muito sólido, e eu acredito que a tendência é crescer, né? E cresce pelos pacientes que vêm, né? Então a gente, graças ao nosso público. Uma pergunta sobre os seus livros. Você tem 3 livros, você tem o livro escrito de toxina botulínica e MD Codes, você tem o livro de plástica ocular, e agora esse novo livro, Desenhando um Novo Olhar, eu estava lendo ele, tem uma frase que eu gosto muito, que está escrito: por mais desafiador que seja, quando entro em cirurgia é para vencer. Foco apenas em fazer o meu melhor, levando em conta as expectativas e os sonhos presente e futuro. O amor que move tudo isso transforma, rejuvenesce e cura. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse novo livro, porque eu vejo ele como um guia para os pacientes, talvez? Sim, esse foi assim, eu tenho então, antes desses 3 livros, a gente tem a própria tese de doutorado, que foi meu primeiro livro, em 2003, que foi sobre prótese ocular, aquele assunto que eu sou apaixonado. Então, aquele assunto continuou, e eu realmente fiz um trabalho para simetrizar próteses oculares, para deixar mais perfeito ainda que o olho contralateral. Então, o olho bom, depois que a prótese foi adaptada, eu fiz alguns projetos e trabalhos de preenchimento, naquela época não existia como hoje, tá? Foi muito, muito novo e dinâmico. Eu fui para a Dinamarca atrás de produtos que eu pudesse injetar na órbita, e eu consegui então esse poliacrilamida, consegui uma importação, já tinha Anvisa no Brasil, e eu usei nos meus pacientes. Foram exatamente 23 pacientes tratados. É uma tese muito linda e foi publicada num jornal uma revista muito famosa da oculoplástica. Então, é um trabalho que foi feito com esses pacientes, e a partir daí eu sempre continuei escrevendo alguma coisa. A vida do dia a dia não dá para ficar escrevendo toda hora, porque a nossa vida realmente é bastante corrida, né? Não dá para, por maior que seja a organização, para escrever você tem que estar muito tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu fiquei com o hábito de escrever um pouquinho, né? E escrever e juntar ideias. Só que quando eu foco e eu já tenho quase todo o material, aí eu mergulho, e foi o que aconteceu com o segundo livro, Técnicas de Rejuvenescimento, que eu tinha muita vontade, como eu fazia cursos para médicos, cursos de capacitação, como injetar, né? Então, como injetar ácido hialurônico, como injetar toxina botulínica. E o Maurício de Maio tinha acabado de inventar a técnica do MD Codes, e era um momento muito importante para a gente, porque eu percebi de imediato
que aquelas técnicas iriam revolucionar a cirurgia da pálpebra inferior. Porque quando você trata o terço médio, você não, muitas vezes aquela bolsa de gordura que antigamente era removida, quando a gente trata já não é tão assim que acontece. Você vê o resultado muito rapidamente. Você consegue postergar uma cirurgia, por exemplo. Você posterga. Se a pessoa não quiser operar naquele momento, ou se não tiver indicação, a indicação é só o preenchimento, que pode acontecer muito, faça o preenchimento, né? Porque é muito natural o que vai acontecer. Então, devolve o volume perdido. Isso é fantástico, né? E com segurança. Quando a gente sabe a técnica, é com segurança. Então, o que que acontece? Eu falei, não, eu preciso escrever mais, preciso entender mais. Então, na época, imagina, um oftalmologista que tinha, eu fiz medicina estética em 2004 em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas ainda no meio, naquela época, o André era só oftalmologista para muitos. Só que não, eu já tinha toda a formação de pós-graduação em medicina estética, que é cosmiatria hoje, né? Então, o que que eu fiz? Falei, vou escrever um livro disso, vou estudar mais, e foi o que eu fiz. Eu me aprofundei. O Maurício de Maio foi, inclusive, quem fez meu prefácio. Pedi também para o meu professor Goldberg, lá da UCLA, escrever o prefácio também. Então, eu tive os dois escrevendo para mim. E foi um livro extremamente importante na minha vida, porque eu tomei um gosto muito grande. Eu gosto de tudo muito didático. Eu queria mostrar passo a passo para esses alunos que eu fazia o curso. E aconteceu isso. Então, desde a hora que você vai fazer a diluição do frasco, eu tirei foto. Então, eu sou muito metódico com isso, porque eu acho que é importante visualmente para o aluno, quando ele olha, ele bate o olho, ele não precisa ler tudo, ele vai olhar como que está sendo feito e vai lembrar de como era a imagem. Assim como as cânulas, as posições das cânulas, as posições da onde entrar com a cânula e se usa agulha ou cânula, tudo isso eu deixei bem explicitado no livro de uma maneira fácil, didática, com tabelas. Então, as tabelas contêm todos os tipos de preenchedores no Brasil, por exemplo, os tipos de viscosidade de cada empresa, inclusive quanto você injetaria em cada área dependendo daquela substância que você vai injetar, para ninguém errar, porque naquela época também já estavam começando o ROF. Isso, e hoje o seu livro é um dos mais utilizados pelos ROFs. Eu soube e eu fico muito grato, porque no fundo é muito didático. É a didática que move, né, tudo. Depois eu fui convidado, até por causa desse livro, pela excelência que foi o projeto, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia me convidou para fazer com um colega chamado Roberto Murilo, um livro onde nós fomos os relatores. Só que é um livro compêndio, né, com mais de 1.500 páginas, mais de 400 autores. Então, foi um livro assim muito forte, né, para nós, muito impactante, porque nós falamos de tudo, desde a anatomia até a parte mais difícil da órbita, das vias lacrimais, que são assuntos que a gente não fala tanto, né, no dia a dia, mas a gente, assim, nesse livro tem tudo, sabe? Então, para o médico oftalmologista que está se formando, é uma grande aquisição, e mesmo para os oculoplásticos que fazem a área. Daí veio Desenhando um Novo Olhar. E aí veio Desenhando um Novo Olhar, que eu falei, bom, já escrevi para médico, vou fazer um para o paciente, que era um sonho que eu tinha, porque toda vez a gente fala e repete várias vezes ao dia com o paciente sobre a cirurgia que eu mais faço, que é a blefaroplastia. Então, essa repetição, às vezes eu falava assim, não, mas será que não tem como eu deixar isso de uma maneira também fácil, didática para o paciente? Por quê? Isso começou eu escrevendo alguns trechinhos, fazendo alguns folders para entregar para o paciente como orientação de pré e pós-operatório. E depois foi crescendo. Ao longo do tempo eu fui anotando todas as dúvidas, tudo que... Tem pacientes que trazem todas as dúvidas num papelzinho. Inclusive tem pacientes que mandam e-mails também. Doutor, eu entendi tudo na consulta, mas eu não retive tudo e agora eu estou com umas dúvidas, eu não estou lembrando. Então, a partir daí eu falei, não, vamos fazer algo que eu possa, de uma maneira didática, informar esse paciente,
né, que ele vai submeter a um sonho, igual você comentou, é um sonho, que ele está lá, às vezes está lá juntando dinheiro para fazer a cirurgia durante 2, 3 anos, né? E aí a gente vai lá, é importante que ele esteja seguro, porque o que mais me interessa é a segurança. Ele vai para a cirurgia seguro, ele sabe que já, tecnicamente, ele não vai pensar muito, será que o André sabe fazer a cirurgia da pálpebra? Isso ele não pensa muito. O meu paciente, ele já vem tranquilo com isso. É um paciente que não está preocupado se vai ficar um mais aberto que o outro, ou se a sobrancelha vai ficar diferente, porque eles sabem, reflexo do meu trabalho, de anos, e acho que tanta coisa postada, né? Do seu posicionamento. Do posicionamento, então, tecnicamente, ele vem tranquilo. Mas essa insegurança de, será que eu posso andar de bicicleta? Será que eu posso fazer sexo? Será que eu posso tirar os pontos com 10 dias? Até lavar o cabelo, né? Será que eu posso lavar o cabelo? Então, são coisas muito simples. Será que eu posso usar maquiagem? Que maquiagem utilizar? E aí, esse livro traz informações valiosas, porque nós acabamos fazendo um guia completo. Então, você quer fazer a blefaroplastia? É a 3ª cirurgia mais realizada no mundo, né? Você quer fazer? Então, vamos entender um pouco mais dela. E aí que veio a ideia de fazer para leigos. E esse livro, eu gosto muito. Atrás dele, se você puder mostrar, tem um QR Code do projeto Amigos do Bem, onde a pessoa pode também fazer uma doação. Inclusive, todo o livro, né, a gente faz uma doação também pro Amigos do Bem diretamente da compra dos livros, tá? Então, é muito interessante. Você trabalha no Amigos do Bem há quanto tempo? Há mais ou menos 12 anos eu conheci esse projeto. É um projeto que eu gostaria muito que todos conhecessem, pelo menos entrassem na página. Que é um projeto que começou com a nossa presidente, a Alcione Albanese, é uma ONG muito grande, muito séria. E esse projeto nos leva a um outro mundo, é um mundo de conexão total com a vida, com as pessoas, com o ser humano, com o que a gente realmente está fazendo aqui. Sabe? Sim. Sabe aquela hora que você está em São Paulo, correndo para lá e para cá, vai num jantar super importante, social, vai aqui, vai ali, mas na verdade, quem o André gosta mesmo, o André, quando é André, é lá, no sertão que você se vê completamente aberto, como também médico, eu atendo as pessoas, e faço o que é gostoso fazer também, né? Sim, Amigos do Bem pra gente, então, assim, é uma ajuda muito pequena e retribuição a tudo que Deus nos proporciona. Eu acredito que o Amigos do Bem, ele transforma vidas. Né? Então tem o centro de transformação, que eles pegam pessoas que não têm mais sonhos. Então você lidar com pessoas que não têm mais sonhos e você devolver o sorriso, você conseguir devolver um sonho, fazer a pessoa ter um sonho, fazer a pessoa ter uma vida novamente. Eu acho que mexe muito com isso quando a gente vai para o sertão. São 12 anos já que a gente vai? 12 anos. Então já são 12 anos que nós fazemos parte do projeto e sempre levando saúde e o que recebemos em troca é nada mais, nada menos que amor puro. E amor muito verdadeiro. Abraço, muito beijo, muito carinho e agradecimento. Exatamente. E músicas, e as crianças vêm cantar pra gente no meio do atendimento. Mas o mais legal de tudo é a ideia da Alcione de levar de volta para essas pessoas, essas famílias que estão no extremo da miséria, que sobrevivem com R$50 mensais, algumas delas, e é uma realidade que é totalmente diferente de muitas pessoas e que por mais que você possa pensar nessa realidade, às vezes ela tá muito longe. Esse projeto então, também tem várias frentes, né? Várias frentes. A gente está falando da saúde, que é um pilar, mas tem também aqui as arrecadações nos supermercados uma vez por mês. E hoje ele está bem dissipado, né? Onde nós vamos, e tem o caju shopping. também, que ela fez justamente as plantações de caju, né? Gera também renda para aquelas pessoas através do caju que é vendido com selo
super de refinado e super. Eu tive a oportunidade forte. de visitar a fábrica e simplesmente nós pensamos em uma fábrica, sempre a gente pensa em equipamentos industriais. Eles substituíram os equipamentos industriais por mão de obra de pessoas. Então as pessoas têm um salário e acabam tendo a vida, um novo significado ali através das fábricas de caju. Então o projeto é muito bonito, você que puder entrar no site e conhecer amigosdobem.org, é bem legal. Agora eu gostaria de fazer, para a gente finalizar, um ping-pong, um bate-bola com você, porque talvez seja uma das coisas que as pessoas mais queiram saber, qual seria, para começar, qual seria o seu grande sonho hoje? Nossa, impactante. É. Eu acho que sonho eu sempre estou sonhando, eu sonho muito, mas eu acredito, o sonho não se fala, você sabe, né? Sim. Eu não vou falar o meu real sonho, eu vou falar o que eu acho. Eu quero continuar esse projeto que a gente começou com o Grupo André Borba, eu quero que se consolide, tá? Porque eu acho que depende de cada um que está lá, né? Cada profissional, e depende também dos nossos pacientes conhecerem. Então, eu acredito, é um convite, né? Se alguém estiver nos assistindo agora, para ir conhecer um pouco mais nosso projeto. E qual é o seu maior medo hoje? Medo? Vamos lá, eu sou um cara muito difícil, eu sou meio valentão, viu? Eu tive medo no Covid, porque eu tenho asma, e a gente ficou 3 meses sem trabalhar, e eu achei que fosse morrer, porque tinha tanta gente morrendo, eu falei, eu tenho asma, vou morrer, mas eu sobrevivi. Depois disso, nunca mais eu tive medos, eu tenho alguns receios, talvez preocupação com os filhos, né, que eu acho que estão numa idade de tentar se virar na vida, né, passaram da adolescência, estão numa fase de tentar se estruturar naquilo que gosta, mas o do André mesmo, em relação a mim, realmente eu não tenho, eu tenho uma fé, é complicado falar de medo para mim, porque eu tenho uma fé muito grande. Então, o que seria fé para você? Então, fé realmente é aquilo que não se vê, a força que a gente de acreditar naquilo que a gente não palpa, mas é uma força muito maior que move exatamente tudo aquilo que você é e faz. Então, a gente, tendo a fé, eu acho que a gente fica muito forte, sabe? Acho que não existe medo, não existe problema tão grande que você não possa resolver. Aquela coisa assim, para tudo tem um jeito, eu creio plenamente nisso. Eu sou espiritualista e eu acho que essa conexão me faz bastante tranquilo em relação à espiritualidade e à parte também de fé. Eu sou grato de ter essa convicção de que as coisas realmente elas vêm para o bem, desde que você faça o bem. Então, eu realmente não me preocupo muito, mas claro que a gente tem que orar e vigiar. Isso aí. E uma história de infância, tem alguma que você queira contar? Tem sim. Eu gosto de lembrar da infância com os animais. Eu acho que os animais... Eu tenho uma cachorrinha chamada Nira, que é um resgate para mim da parte da infância. Quando eu era na infância, realmente a gente tinha muitos cachorros e tinha bastante animais. E eu gostava muito, e eu acho que eu perdi um pouco isso quando essa fase de adolescência, de ter que estudar eu estudava no Bandeirantes, aquela escola meio puxada, e depois a adolescência veio também já o vestibular, já engatei na faculdade, entrei com 17 anos. Então eu senti a falta de ter de novo um animal. Então a Nira veio na pandemia e eu, enfim, eu me apaixonei muito por esse mundo de novo, que é paralelo, é um mundo paralelo completamente lindo, que eu acho que cada um de nós somos melhores quando a gente tem um animal de estimação. E eu gostaria de deixar isso gravado aí. A Nira, gente, só um adendo, a Nira é uma Beagle, Nira terrorista é o apelido dela. Ela é terrorista, mas é linda e é amorosa e eu amo tanto que assim, ela pode ser o que ela quiser, ela não tem problema. Um defeito grande, você sabe se você tem algum defeito que você
Fale, eu tenho este defeito. Eu tenho esse defeito. Eu sou perfeccionista. Demais. É demais da conta. Então, por exemplo, eu atrasei hoje porque eu estava dando um ponto que eu queria dar um ponto com um fio, não sei o que, naquela paciente. Não precisava, podia ser qualquer outro fio, mas eu precisava dar um ponto. Então eu esperei o fio chegar, tal. Eu não saio da cirurgia sem ter, por exemplo, certeza de que tá do jeito que eu quero entregar, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que também me ajuda, né? Mas o perfeccionismo em relação, por exemplo, à marcação cirúrgica, eu acho que é o grande detalhe. Porque é lá que a maioria dos problemas existem. Quando você faz a marcação, você está, na verdade, trilhando o seu bisturi. É ali que você vai passar o bisturi, é ali que a sua pele vai sair. Então é ali que você tem que manter as medições perfeitas e depois os pontos perfeitos. E claro, com toda a sabedoria e técnica de hemostasia, para não sangrar. Sim. Então, essas técnicas todas que são desenvolvidas ao longo dos anos, é muito importante, né? Entender da anestesia, para o paciente não ter dor e tudo isso. E você, por ser referência, você vive viajando. A maioria das vezes você está presente em todos os congressos, está presente em todos os países, às vezes até ao mesmo tempo, está aqui, está ali, fazendo online, palestras. O que é viajar para você? Então, viajar já foi, assim, algo mais passeio. Já foi. Hoje eu encaro a viagem como os dois. Então, porque não dá mais tempo para não... Só o fato de você estar fora e ter um WhatsApp na mão e ter que responder alguma coisa, não dá para dizer que é um passeio. A não ser que você desligue completamente o celular, o que eu não vou fazer porque eu me conheço. Você sabe que eu deixo o meu paciente tem o meu telefone celular. Por quê? Eu sinto necessidade de deixar algo. Por mais que a secretária, o pessoal esteja na clínica, o pessoal vai tratar bem, mas assim, qualquer coisa que aconteça, eu mesmo, me colocando no lugar do paciente, é tão bom falar com o médico, tão bom falar, doutor, é só uma dúvida. Às vezes eu falo já, olha, não consigo responder rápido, demoro para responder, mas eu respondo. E quando eu respondo, eu dou o máximo de atenção para aquele assunto, né? Então, atrasa um pouco, mas eu respondo e eu gosto. E eu estou passeando. Então, eu estou lá em Portugal, que eu gosto muito de ir para Portugal, até porque a gente tem uma relação muito estreita com o país. Eu tenho, né, todos os documentos para fazer medicina lá e acontece o nosso curso, que chama pálpebras.pt, todo setembro. E eu tenho uma relação muito boa com a Universidade de Coimbra. Então, eu gosto muito, é um lugar que eu gosto de estar. Então, assim, mesmo que eu vá passear, eu tô, às vezes, meio que em trabalho pelo celular. Sempre é trabalho e viajar sempre é conhecer uma cultura diferente, e assim, lidar com pessoas diferentes. Sim, isso não tem a dúvida. Assim, eu fui onde eu mais gostei de ir, Dubai, Índia, esses lugares mais orientais, eu não conhecia tanto. Então eu gosto do Nepal, por exemplo. Você fala, nossa, mas Nepal, sim, são países incríveis, que são culturas muito diferentes. A gente tem que conhecer. E a Espanha, Portugal, a Europa, já sempre eu estou indo, então eu sinto realmente até em casa. Falo bastante espanhol e isso me ajuda também. Sim. E nos Estados Unidos eu vou menos. Eu gosto mais da América Latina e Europa. Você gosta da América Latina, tanto que você é vice-presidente da Sociedade Pan-Americana de Oculoplastia, né? Então sempre está viajando para esses lados. Eu queria saber de você um sentimento. Amor. Eu acho que nada na vida acontece sem amor. Então o amor, ele é uma energia muito viva e eu acredito na física quântica plenamente. Quando a gente emite amor para né, para as pessoas que você sabe que são pessoas com mais deficiência de ter esse sentimento e às vezes precisam dele, você pode emanar. E tem já relatos e trabalhos que mostram que pela física quântica, que aquela pessoa, ela acaba se mudando o comportamento em relação a você quando ela recebe a sua dose de amor.
que foi emitido pela sua energia, pela sua vibração. Sim. Então, como isso já está especificado em trabalhos científicos e tudo, e a medicina já reconhece a espiritualidade também, como a oração, por exemplo, como algo que é incrível, muda vidas, né? Você acaba realmente tendo um sentimento muito mais positivo para continuar numa doença ou então até de cura mesmo. Sim, a energia que emana no frontal. E tudo isso é o amor. Sim. Tudo é o amor. Eu lembro muito de uma cena de um paciente que ele já havia operado com vários médicos. Ele estava com o olhar feminino e ele, depois de você operá-lo, ele ajoelhou e beijou sua mão. E essa cena ficou muito fixada na minha mente pela gratidão que ele sentiu por você. E ele falou que ele sentiu o amor que você tem pela profissão. Você lembra disso? O amor por ele também, porque ele estava sofrendo demais, né? Então esses casos, assim, são muito importantes. A gente vai acumulando e nem imagina, né? Quer dizer, a gratidão dele, o quanto isso me faz bem, né? Exatamente. E o quanto isso me faz ser melhor para mim e sem eu perceber. Nem perceber, porque o que ele está sentindo... Você acabar se tornando uma pessoa tão querida pelo tratamento e pelo bem que você fez para aquela pessoa de devolver. Muito feliz. Não só a juventude, mas eu lembro que ele tinha falado que ele não conseguia mais se olhar no espelho. Não, muitos pacientes que passam por transtornos assim não se olham no espelho. E isso é algo muito triste. E reflete em tudo. Não consegue trabalhar, não consegue fazer reuniões online, porque se olham também. Não conseguem mais ter uma qualidade de vida interessante, né? Então, por isso que temos que reverter o máximo possível essa situação. Queria saber de você um prato favorito de comida. Já que você viaja tanto, deve ter algum prato específico que você goste mais. Eu gosto de melanzane à parmegiana. E eu realmente sou apaixonado por esse prato de berinjela parmegiana. Você realmente... Bem italiano. Eu amo. E eu lembro, claro, tem conexões com a avó, eu lembro muitas coisas, né, com essas berinjelas, assim. Mas tem sempre um sentimento embutido que a gente não entende muito, né? É isso aí. Bom, então nós vamos finalizar por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso videocast. Primeiro videocast do Grupo André Borba, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso gestor, sobre como vai ser a formulação do Grupo André Borba. Nós estamos trazendo para vocês uma clínica totalmente que vai ser uma referência, com todos os profissionais, enfermeiros, esteticistas, biomédicos, dermatologistas, oculoplastia, oftalmologia. Então é bem completo, exatamente para trazer esse formato, né, para as pessoas poderem usufruir mais. Eu acho que falta um pouco essa interação, né, entre dentistas, médicos, dermatologistas. A nossa clínica, ela é referência em algumas empresas, né? Justamente porque tem medicina junto com o odonto, numa época tão complicada que foi essa luta, essa briga entre medicina e odontologia. Então, quando me questionaram, porque eu repostei algo que você postou, trabalhando lá, e me questionaram, nossa, mas você está repostando algo de uma dentista? Pessoal, antes de dentista, é minha irmã. Como eu vou expulsar minha irmã porque para agradar vocês? Não vou. Para agradar alguém? Não vou, né? Então... para quem não sabe, sou dentista formada há 20 anos, especialista em pacientes especiais pela USP, sou especialista em harmonização orofacial e hoje eu sou speaker da Allergan no Brasil. Também trabalho para Dermapen World, então a gente tem toda uma história baseada, especialista em lábios, para quem não sabe. Sempre vocês verão os nossos reposts, tanto dele então, comigo tem que como te entrevistar um dia. meu com ele. Mas a gente vai falando. Então aqui o nosso podcast, basicamente, o nosso videocast, basicamente vai trazer sempre novidades para vocês, novidades de tecnologia, médicos, outros profissionais, pessoas que estão embasadas mais nesse meio, não só na área médica, como pessoas influentes na área. Mas o principal de tudo é sempre trazer para vocês mais conteúdo na área embasada de médico, dentistas e na estética, né? No meio da medicina em geral, estética. Principalmente que é o que é o nosso carro-chefe. Né? Hoje a gente acaba tendo muito paciente que procura por estética. Não tem como. É um momento, né? Alguma outra coisa que você gostaria de falar? Não, eu queria agradecer. Eu acho que a gente vai
ter cada vez mais a oportunidade de estreitar esse tipo de conversa para que as coisas fiquem claras, né? Às vezes tá faltando aquele paciente que quer nos procurar entender assim, o que mais será que eles oferecem além dos títulos, né? Então, pensando nisso, esse programa eu acho que vai ajudar muito, porque acaba vendo que somos pessoas completamente normais, somos pessoas completamente abertas também a receber informações e a compartilhar informações e poder ajudar de uma certa maneira, né? E onde todo o nosso contexto é, sim, em cima do meu sentimento que você perguntou, que é o amor. Então, dá para a gente fazer algo muito melhor se todos nós nos unirmos, né? E nos amarmos, a verdade é essa. Sim, isso é o principal e espero que vocês gostem e que assistam os nossos próximos episódios. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.